boa tarde, Santa Catarina, pontualmente, 12h30. Começa agora mais uma versão do Jogo Aberto SC. Nessa segunda-feira tem muita coisa pra gente falar hoje por aqui. Acompanhe os destaques, a gente já volta a se falar. Chapecoense empata a segunda seguida em casa. A dificuldade que nós temos de manter um pouco a posse da bola faz com que você vá à frente, erre e volte. Figueira joga bem, mas fica só no empate com o líder do Brasileirão. E quando a gente pode ganhar o jogo e jogar bem, a gente faz isso. Quando a gente pode empatar o jogo, como esse empate teve um sabor de vitória e não de empate. Criciúma perde outra e transforma a reta final em missão de fuga desesperada do rebaixamento. Jack massacra Avaí em plena ressacada e dá importante passo para o acesso. Avaí junta os cacos de goleada e mira no jogo de amanhã. Se você achar que não pode mais, que você perdeu a sorte, é melhor parar agora. Juventus de Ceará é o campeão da terceira divisão de Santa Catarina. Juventus a caminho da Série B do Campeonato Catarinense de 2015. Tem muita coisa pra gente falar hoje por aqui. Também vamos destacar, obviamente, mais uma rodada do quadrangular da fase final do Campeonato Catarinense da segunda divisão. Lembrando sempre, você pode interagir conosco através da nossa fanpage no Facebook. O endereço está aí na tela, /Jogo Aberto. Nós também estamos no Twitter e no Instagram, em @JogoAbertoSC. Com o fim do horário eleitoral, agora então a gente vai ter espaço sim para dar mais atenção às nossas redes sociais. E para fazer o programa hoje comigo, tá ele, o polivalente, narrador Band FM, comentarista Band SC com muito orgulho, Claudionir Miranda, já está em nossos estúdios. A gente vai para uma rápida parada, mas não sai daí, porque é rapidinho. Depois do intervalo, tudo sobre futebol só de Santa Catarina. Meio-dia e 34 minutos. Voltamos com o Jogo Aberto SC. Mais uma vez, muito boa tarde. Muito obrigado, Santa Catarina, pela sua audiência. A gente vai mostrar agora, para você aí de casa, os resultados da segunda divisão do Campeonato Catarinense. Olha aí, na tela, estamos na terceira fase. É a segunda rodada do turno. É aí mesmo que a gente quer ver. Olha lá, segunda rodada do turno do quadrangular. Camboriú foi derrotado em casa pelo Galo do Oeste. Também tivemos no sábado uma outra partida. Inter de Lages venceu o Guarani 1-0 o resultado. Na sequência, a gente vai mostrar como é que foi essa rodada, os gols, os detalhes, porque antes deixa eu conversar com ele, polivalente Claudionir Miranda, meu parceiro. Fim das eleições, já passou agora que nós tenhamos aí 4 anos de sucesso no Brasil. Tomara que isso aconteça, o Brasil espera aí. Na ressacada. O Joinville está muito próximo da Série A do Campeonato Brasileiro. E esse caminho foi feito e traçado desde o início da competição, com muito planejamento, com um trabalho muito bem feito do Emerson Maria, uma diretoria que tem que ser elogiada e um presidente que, acima de tudo, nesse momento fez o seu papel. Ele organizou o Joinville. O Joinville está organizado, ele não falou demais em nenhum momento. Você vê que o presidente do Joinville se calou, esperou, aguardou e, acima de tudo, acreditou muito no trabalho dos seus diretores. Então, a diretoria do Joinville no futebol faz um grande trabalho, o torcedor faz o seu papel e o Joinville já está com o pé na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma vitória incontestável. O Avaí não viu a cor da bola. E o Joinville está criando todo um ambiente na cidade para o acesso. O clima é de muito otimismo, não poderia ser diferente. E não só isso o Joinville está criando, como também se estruturando fora de campo, com a construção do CT, reforma, ampliação e tudo mais. Vem aí uma Série A de Campeonato Brasileiro. Para o Joinville, para mim, já está lá. Eu acho Qual é a vantagem que o Joinville teve nesse momento? O Joinville jamais tirou o seu foco. O Joinville quer o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Você não vê ninguém falando em título, embora essa possibilidade ela exista. O Joinville pensa no acesso ao Campeonato Brasileiro. Não fala em título de Série B. Pode acontecer? Pode. Isso pode ser o resultado do belíssimo trabalho? Até pode. Mas fala no quê? Fala no acesso à Série A. Muito bem, Claudionir Miranda, faço a seguinte pergunta. A gente acompanha os jogos da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. Dos catarinenses, o Joinville de fato tem jogado o melhor futebol, o futebol mais vistoso, o futebol mais pra frente, ou não é nem assim que joga? É um time que sabe se portar em campo e vencer as partidas na hora necessária. Você não pode comparar Série A com Série B, é muito diferente.
O Joinville faz um bom futebol? Faz. Para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas não pode ter comparação entre o que acontece na Série A e o que acontece na Série B. Se você perguntar, o Joinville tem um time pronto, por exemplo, para disputar uma Série A? Ainda não. Está longe disso. Mas é um time muito bem armado na Série B. Com mais algumas peças, aí sim estaria pronto. Mas não dá para fazer comparação. O Joinville pratica um futebol muito bom na Série B do Campeonato Brasileiro. E o futebol catarinense está pronto sim, sempre para disputar a Série B. Para a Série A, faltam algo mais. Muito bem, daqui a pouco a gente vai mostrar como é que foi esse jogão no estádio da Ressacada. Joinville e Avaí, vitória do Jack 3-0. A gente segue falando de Série B, só que a Série B do Campeonato Catarinense. O Galo do Oeste venceu fora de casa o Camboriú. Acompanhe os detalhes da partida agora. O Cambura começou a partida no ataque. Serginho Catarinense cobrou falta e Matheus Guerreiro apareceu para abrir o placar. Camboriú 1-0. Na sequência, Matheus Guerreiro teve outra oportunidade, mas bateu para fora. A resposta do Concórdia veio em seguida. Diego Torres chutou, mas Serginho Paulista salvou o time da casa. No segundo tempo, o Galo do Oeste entrou em campo mais ofensivo. André Lima chutou, a bola bateu na trave e no rebote, Tozin não desperdiçou e deixou tudo igual no estádio Robertão. O gol da virada veio com a mesma dupla. André Lima cobrou falta, levantou na área e Tozin fez. Concórdia 2, Camboriú 1. Jogar num campo de dimensão pequena, gramado ruim, e você fazer o volume de jogo que a gente teve durante a partida, é importante para você personalizar o grupo e saber que agora nós temos aí mais 6 pontos, mais 3 pontos que valem 6 também, para a gente fazer aí, de repente, a segunda colocação na tabela, que é o que interessa. Muito bem, já na sequência o Claudinho Miranda vai comentar, porque antes vamos mostrar a vitória do Inter de Lages. O time tá voando, tá fazendo sim jus a todo o favoritismo que foi colocado sobre a equipe antes do início da segundona. A vítima, o Guarani de Palhoça. O primeiro tempo foi acirrado no estádio Tio Vida em Lages. O Internacional estava disposto a marcar de qualquer forma. Mas o Guarani também vinha respondendo à altura. Só que os goleiros estavam defendendo todas. Até que neste toque de Atos, Tony cruzou na área por baixo. A bola bateu na defesa do Guarani e morreu na rede. 1-0 Inter de Lages. O jogo, que foi bastante movimentado no primeiro tempo, andou em ritmo um pouco mais lento no segundo. O Guarani cresceu e chegou a pressionar o Inter no fim da partida, mas a vitória acabou mesmo com os colorados. A partida terminou com 1 para o Inter de Lages e 0 para o Guarani de Palhoça. Vale o resultado nesse momento. A gente já jogou partidas melhores e acabou não vencendo, e hoje a gente tem que premiar e valorizar a vitória. Tá, então a palavra do Leandro Nils, o técnico da equipe do Inter de Lages. Vamos dar uma olhadinha como é que tá a classificação dessa terceira fase, o quadrangular final da segundona do estadual. Você só acompanha aqui no Jogo Aberto SC. O Inter de Lages, líder. 2 jogos, 7 pontos. Como isso? Teve um ponto de bonificação. Segunda posição do Guarani, terceiro colocado Concórdia, e o Camboriú até aqui só com aquele ponto de bonificação por ter sido campeão do retorno. Claudionir Miranda, análise da tabela e da segunda divisão. Inter de Lages voando baixo, hein? Preste atenção no oeste do futebol catarinense. O crescimento é impressionante. Juventus Ceará vindo para a segunda divisão, o Concórdia surpreendendo fora de casa o Camboriú e a Chapecoense jogando muito futebol na Série A. Mas veja o seguinte, o Inter de Lages, aí sim o Inter está confirmando aquilo que se espera, embora Inter e Guarani tenha sido um jogo onde o Guarani, terminado o momento da partida, mandou no jogo, foi para cima. A diferença foi o Atos, que bela jogada do Atos, clareando toda a situação para que o Inter pudesse chegar a essa vitória por 1-0. O Inter faz seu papel, venceu fora de casa, venceu em casa e agora tem o Camboriú fora de casa. Esse jogo vai ser muito importante para o Camboriú. Se conhecer mais uma derrota, ou se não vencer, até mesmo empate, é muito ruim para a equipe do Camboriú. Guarani e Concórdia, quem vencer está levando essa. Quem está jogando melhor entre Guarani e Concórdia? No momento, o Guarani fez um belo primeiro jogo, fez um belo segundo jogo jogando lá em Lages e agora tem o jogo com o Concórdia. Claro, você vai acompanhar todos os detalhes também da vitória do Juventus de Ceará, como destacou o Claudionir, na terceira divisão, é o campeão. Ano que vem vai jogar a segundona do estadual. Daqui a pouco todos os detalhes. A gente vai para um rápido intervalo, 12h42. Sai daí não, olha o que vem por aí. Fique com a gente, pois você está sintonizado
no noticiário mais completo do futebol de Santa Catarina. Na ressacada, o Joinville atropelou o Avaí. 3-0, com direito a apagão do Leão no começo do jogo. Não adianta você ficar enganando o torcedor, tá muito mais difícil do que estava. Figueirense toma conta do jogo e arranca o empate no último minuto contra o líder Cruzeiro. Então seria a maior injustiça do mundo se o Figueira não tivesse pelo menos empatado a partida. Alívio para a Chapecoense, que conseguiu empatar na partida contra o Santos e conquistar 1 ponto. Nós não conseguimos ainda ter o mando do jogo. Todos os times catarinenses num só programa. Isso é Jogo Aberto SC. Ressurgiu para a vitória. Alô, Ceará, meus parabéns à Juve. Lá do Oeste, essa, né? Tem a Juve do Norte, essa é a Juve do Oeste. Cláudio Onir Miranda, a Fúria do Oeste, está na 2ª divisão do Campeonato Catarinense. Um trabalho que foi muito planejado. O pessoal contratou o Rodrigo Grau, fez um estádio bonitinho, bacana, e agora vem para a 2ª divisão. A gente tem os lances do jogo, vamos rodando aí. Confirmando aquilo que foi dito aqui na sexta-feira, que a aposta seria realmente no Juventus de Ceará. Agora foi um jogo difícil, complicadíssimo. Baixo fez o primeiro. No último minuto do acréscimo, ele acabou fazendo o gol que deu a vitória ao Juventus. O Jaraguá, até aquele momento, estava confirmando a conquista do retorno, levaria então para 2 jogos a decisão do campeonato. Claro. E aí, no último minuto do acréscimo, acabou o Baggio fazendo aquele que seria o gol do Juventus Ceará, levando o jogo para a prorrogação. Esse Baggio não amarela, meu irmão. Esse Baggio é da Fúria do Oeste, não tem nada a ver. E aí, depois, Rodrigo Grau, o nome da equipe de Juventus Ceará, o principal nome da equipe Juventus de Ceará. Mesmo jogando pelo empate, o Juventus conseguiu também a vitória na prorrogação por 1-0. Com essa conquista, o Juventus está na 2ª divisão do futebol catarinense. Logicamente, agora o planejamento tem que permanecer, tem que continuar. Eu chamo a atenção para o crescimento do futebol do Oeste. Concórdia brigando muito forte para chegar à 1ª divisão. Novamente, a Chapecoense, que fez um trabalho excepcional da Série C até a Série A, onde vem apresentando um bom futebol. E agora, nós temos o Juventus Ceará chegando para a 2ª divisão do futebol catarinense. O futebol do Oeste está crescendo muito pela força da própria Chapecoense e todo mundo está tomando isso como exemplo. Ceará não é diferente. Parabéns, Ceará, pela conquista, merecida conquista, 2ª divisão do futebol catarinense, um campeonato que está se tornando muito interessante e está chamando a atenção de muita gente. Bacana, hein, Clã? Olha só, o Jogo Aberto SC que tem a maior honra, o maior orgulho de poder divulgar o futebol da 3ª divisão de Santa Catarina, chegando à final da terceirona. Estamos aí mostrando toda a festa na cidade, desfile em caminhão de bombeiro. Bacana, hein, Claudinho? Muito bonito, merece realmente ser comemorado. É a 3ª divisão, mas é por aí que começa e foi na Série C do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço pro Edu, que nos mandou a matéria, mas assim, ó, a Série C do Campeonato Brasileiro tinha Chapecoense, que hoje está na Série A. E a Série C do Catarinense tinha o Juventus Ceará, que está brigando também para chegar à 1ª divisão. Fala do senhor Cláudio Onir Miranda, agora vamos de Série B do Brasileirão. Parabéns mais uma vez então à equipe de Juventus de Ceará, porque o destaque fica por conta do clássico catarinense que nós tivemos na 32ª rodada. Dá uma olhadinha aí no resultado do jogo para você que de repente ficou off durante todo o fim de semana. Só pensou em eleição? Só pensou em eleição. Olha aí, o Avaí perdeu em casa para o Joinville 3-0, ou como queira, o Joinville venceu o Avaí em plena ressacada num massacre do Coelho. Os detalhes da partida agora na reportagem de Lucas Miranda. Clássico regional é assim, rivalidade confirmada dentro de campo. Chance pro Jack, chance pro Leão, outra chegada do Avaí, bola na trave do Joinville. Jogo com cara de empate, né? Porque teve tudo isso sim, chance pros 2 lados e um jogo muito parelho. Podia até ser empate, viu? Mas isso se nos 10 primeiros minutos o Joinville não fosse arrasador e se o Avaí não ficasse no completo apagão. 2 minutos de jogo e numa bola parada, Rogério subiu mais que todo mundo para cabecear. 1-0 Joinville. O tricolor ficou ainda mais confiante com o gol. Nada de se fechar. Foi para cima e aos 9 minutos, gol outra vez. Fernando Viana, sem chance para Wagner. E o Avaí é de mal a pior, mostrando nervosismo. Na volta para o segundo tempo, Emerson Maria fechou um pouco mais o time, colocando o volante Felipe Souto no lugar de Fernando Viana.
enquanto o Geninho quis mais ofensividade, tirando o Marrone e colocando o Bocão na lateral direita. E logo no comecinho parecia que as coisas iriam melhorar pro Leão. Falta na entrada da área, Carleto na bola e a bola foi pra rede, do lado de fora. Mas quem pensou que o Joinville ia parar e assistir se enganou. Olha o Edgar Júnior chegando. Quem acabou desanimando, diminuindo o ritmo, foi o Avaí. E o Jack aproveitou para fechar a conta. Edgar Júnior tocou e Fabinho completou. Fim de jogo, Joinville líder 3, Avaí 0. Se você não tiver condição de buscar força, se o elenco não tiver condições de buscar força, isso inclusive foi o que nós acabamos de conversar dentro do vestiário. Se você achar que não pode mais, que você perdeu a força, é melhor parar agora. Eu acho claro que você está mais difícil. Não adianta você ficar enganando o torcedor, está muito mais difícil do que estava algumas rodadas atrás. A gente teve um problema técnico na sonora do técnico Emerson Maria, Cláudio Nir Miranda, mas eu ouvi a coletiva do treinador do Jack e ele disse o seguinte: a gente não pode perder o foco, não entrar na história do oba-oba. Caso contrário, as derrotas virão e vai ser o maior vexame da história do Jack, que eu acho que está muito difícil, porque a rapaziada de fato abraçou o trabalho e o projeto do Emerson Maria, hein, Claudionir? E no final do jogo, o discurso dos jogadores de Joinville foi justamente esse: não perder o foco. Eu quero relembrar que a classificação para a Série B passou a ser um título que ainda estava muito longe. O que acontece? O Avaí perdeu o rumo, perdeu o caminho e o Joinville continua num caminho muito certo. Jogou mais que o time havaiano, teve próximo de fazer o 4º gol. O Avaí foi surpreendido em 10 minutos com 2 gols e isso não é obra do acaso, não. Você não pode colocar no futebol tudo por obra do acaso. Uma jogada trabalhada desse jeito, um lançamento no meio da zaga, não é obra do acaso. O Joinville deixar de depender tanto do Jael como dependia, não é obra do acaso. Isso chama-se trabalho e um bom planejamento. E esse trabalho e planejamento passa também pelo excelente Emerson Maria como treinador de futebol. Por isso mesmo acredito que o Joinville sabe que o próximo adversário Bragantino está brigando lá embaixo para não cair, vai ser tão difícil como é um jogo contra o Avaí, como é um jogo contra o Ceará. E tem um detalhe: a Série B tem um jogo hoje atrasado, um jogo que pode trazer aquele time lá de baixo que nós falamos há muito tempo. Sempre vem um lá de baixo. Nas últimas rodadas, sempre aparece um lá de baixo. Quem é que está aparecendo? O Santa Cruz, que hoje à noite enfrenta o Vila Nova em jogo atrasado. Pode ficar apenas um ponto para ver. Aí os detalhes da partida, vitória expressiva do Joinville sobre o Avaí. Para mim o Joinville já tá lá, tá assim na Série A, mas como bem disse o Emerson Maria, não dá para perder o foco por aí não, rapaziada. Tanto a torcida no apoio, como os jogadores em campo. Vamos dar uma olhadinha o que está repercutindo com os torcedores do Avaí. O torcedor do Jack também pode aí se manifestar. Gabriel Souza participando com a gente, assim como o Maicon, o Marcos Roselindo e o G. Martins. Grande abraço para toda a rapaziada. O Marcos fala assim, ó: Claudinei, manda a diretoria do Avaí contratar o Adriano Imperador. Agora não dá mais para contratar. Maicon Costa. Olha só, interessante que ele falou. Tá na hora de alguns jogadores mostrarem o mesmo empenho que a torcida tem de ir ao estádio apoiar. Ainda dá para subir. Está tudo conspirando a nosso favor. Vamos lá. É aquela história. Mais sorte que juízo tem o Leão. Daqui a pouco a gente mostra a classificação, Claudionir. Até porque tem confronto direto. Esse confronto direto é justamente com o Santa Cruz. A tendência é que se o Avaí manter uma boa situação a partir de agora no campeonato e o Santa também, a decisão possa acontecer pela 4ª vaga entre os dois. O Atlético Goianiense corre por fora e isso é perigoso, porque o Atlético e o Avaí não enfrenta mais e já perdeu para o Atlético. Tem um confronto direto Santa Cruz e Avaí, infelizmente, fora do estado da ressacada. Mas depende sim só do Avaí. O acesso é possível? Claro que é. Mas tem que jogar muito mais do que vem jogando e realmente retornar o foco. É necessário. Acho que o Geninho está mexendo demais no time e vai muito modificado em enfrentar fora de casa a Luverdense. Algumas alterações. A nossa equipe de reportagem acompanhou nesta manhã o treino lá no estádio da Ressacada. O Marquinhos, por enquanto, aparece ao lado do Anderson Lopes. Precisa ver essa formação em campo. Não, eu sei, mas eu digo o seguinte: precisa ver a formação do Avaí em campo, para ver como é que vai ser esse Avaí. Se é 4-5-1, se é 4-4-2, se é 4-2-3-1. E que forma e postura terão esses jogadores. O Diego Jardel, que voltou ao time titular, Claudinho, foi muito bem contra o Atlético Goianiense, hein? Se tiver aquele mesmo aproveitamento, não na finalização, que ele acabou perdendo um gol, mas se tiver o mesmo aproveitamento técnico, o Avaí tem tudo para sair com uma vitória de lá, sim. E é o que se espera. A vitória se faz necessária para o Avaí. Não dá mais de ficar apenas secando o adversário. É momento do Avaí buscar os 3 pontos. Dá uma olhadinha na classificação da Série B, como é que está. Olha lá, os nossos 2 representantes estão no G4. A Ponte Preta é a primeira colocada. Segunda posição do Joinville, que, como disse o Lucas Miranda, o Joinville terminou na sexta-feira, dormiu na liderança. Aí teve o jogo da Ponte, acabou perdendo. Depois da terceira posição nós temos o Vasco,
quarto colocado, fechando o G4, o Avaí, como bem disse o torcedor ali, mais sorte que juízo pro Leão. É a típica situação que também, se você ver pelo copo cheio, Claudinei, tá acontecendo tudo a favor do Avaí para subir, né? Mas não é só isso não, é que o Avaí fez um excelente momento no campeonato. Teve 12 jogos invicto e por isso tinha gordura. Essa gordura tá acabando, a partir de agora tem que se alimentar novamente. Atenção, você que tem carro, moto, caminhão, veículos em geral e que está com dívidas e os cobradores não param de te ligar. Ou então, você que está com tudo em dia, mas está achando que a sua parcela está alta. Pois bem, nós temos a solução. Você não precisa se desesperar, tá? A Método Consultoria resolve dívidas de financiamentos bancários para você que não aguenta mais olhar aquele carnê que nunca termina. A Método Consultoria reduz seu financiamento em até 70%. Você não vai precisar devolver o seu dinheiro e muito menos devolver o seu veículo também. É isso mesmo, reduza a sua dívida em até 70%. Não perca mais tempo e faça valer os seus direitos. Ligue hoje mesmo e o cálculo é gratuito. Sim, gratuito. Você liga, passa todas as informações do seu financiamento e por telefone mesmo, hein? Os consultores da Método já vão avaliar o seu caso. Não custa nada, não perca tempo. Liga agora mesmo. 48 3348 0503. Repetindo, 48 3348 0503 e solicite seu cálculo gratuito. Dado o recado para a rapaziada da Método, grande abraço pessoal por lá, trabalhando a barbaridade, o telefone não para. 31ª rodada da Série A, resultados dos catarinenses na tela. Todos os jogos aconteceram no sábado. O Figueirense empatou com o Cruzeiro no Scarpelli 1-1. O Vitória venceu o Criciúma pelo placar de 3-1 e a Chapecoense empatou com o Santos na Arena Condá em 1-1. A gente começa mostrando como é que foi o empate do Figueira. Jogou bem, teve perto da vitória, mas daí isso aqui, cara, ó. A cobrança de lateral, rapaziada, vacilou, né? Meu amigo, olha esse lance. Vai dizer, você nunca tinha visto nada igual. Um lance que começa em uma cobrança de lateral, a bola passa por toda a zaga, o goleirão Thiago Volpe ficou naquela do deixa que eu deixo e gol do Cruzeiro. Foi assim que o Figueira começou perdendo contra o líder do Brasileirão. Mas seria injusto falar que o Cruzeiro mereceu o gol. O Figueira foi melhor durante o jogo, principalmente na segunda etapa. Depois que o Argel colocou o Léo Lisboa, que é meia, no lugar do França, volante, o time dominou o meio-campo e criou as melhores chances do jogo. O Cruzeiro só se defendia e tentava explorar os contra-ataques. Foram tantas tentativas do Figueirense que até bola no travessão teve nesse chute do Mazola. E no rebote, o Marcão cabeceou fraco. O desenho do jogo era esse, o Figueira martelando e o líder só se defendendo. E como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E depois de tanto pressionar, o Figueira conseguiu o empate. Depois de tabelar com Cereceda, Pablo, que tinha entrado já no fim da segunda etapa, acertou esse belo chute, sem chances para o Fábio. 1-1 no Scarpelli, com gosto de vitória para os donos da casa e de derrota para os visitantes. Tomamos um gol numa desatenção total, né, que a gente falou isso, cobrou e acontece, faz parte. Né, os grandes jogadores também erram. Né, eu vi o Zico errar pênalti na Copa do Mundo, Pelé errar pênalti, Maradona, faz parte. Todo mundo erra. E aí acabamos premiando o Cruzeiro num lance onde o Cruzeiro não mereceu o primeiro tempo, está ganhando de 1-0. Então seria a maior injustiça do mundo se o Figueira não tivesse pelo menos empatado a partida. Pelo que o Figueira jogou durante os 90 minutos contra o melhor time do Brasil. É verdade, concordo com o Argel, montou muito bem o time, Figueira jogou bem contra o Cruzeiro, mas naquela história, né, Claudionir? Dá um descuido, dá uma cochilada, um erro mínimo, decide o jogo. E o Argel pode pecar pela ação, jamais pela omissão. Realmente, ele foi muito bem ali na beira do gramado, no intervalo do jogo, retirando o França, que dava uma de bandeira, queria impedimento a toda hora que não acontecia. Figueirense jogou mais no segundo tempo, mereceu um empate no momento final da partida. Realmente seria muito injusto. Olha o tamanho da bobeira, gente. Você não pode tomar um gol desse jeito. Quem foi o principal culpado nesse lance, Thiago Volpe? A bola, quando chega na quina da grande área, ela sempre é do goleiro, principalmente porque ela veio numa descendente, veio mortinha, veio para ele. Não dá para esperar
E aí o Marquinhos foi mais esperto, o Marquinhos do Cruzeiro chegou antes da zaga alvinegra. Um cochilo imperdoável contra o melhor time do Brasil. O banco do Cruzeiro é sacanagem. Nossa É o banco central, tu pode ter certeza. Oh, é verdade. Lucas Silva, Dagoberto, William, Jesus amado. Agora tem o seguinte também, né, Cláudio? É uma falha coletiva. Concordo com você. Maior responsabilidade do Thiago Volpe, que já salvou várias vezes o Figueirense. Sim, né? não. Você não está colocando assim, a responsabilidade total no Thiago Volpe. Mas você analisando o lance vê que a principal falha foi dele. Embora toda a zaga tenha falhado. Dá uma passadinha na fanpage do Facebook. Muita gente reclamando da arbitragem do capixaba Pablo dos Santos Alves. E o Daniel Clemente está dizendo assim, ó, se não fosse a ajuda do árbitro nos dois jogos, contra o Grêmio e contra o Cruzeiro, nós teríamos ganhado as duas partidas. Você concorda com ele, Claudio? Eu não sei se teria ganho as duas partidas, não sei como seria a situação com o Grêmio, caso o juiz não desse aquele pênalti. A verdade é que naquele jogo o Figueirense foi muito mais injustiçado do que nesse. Poderia ter dado uns dois toques naquela situação do Pablo, aí, ó, essa aí que tá se reclamando. Né? Porque o Pablo também baixou a cabeça. O jogador levantou o pé. Poderia ter dado um jogo perigoso, acredito que sim. Pênalti, não tenho certeza. Muito bem, agora vamos falar do Criciúma, hein? Estava conversando com o Joel Bernardo, narrador da Band FM, da Rádio Marconi de Criciúma. Muita gente do sul do estado já jogou a toalhinha. Pois é, perdeu mais uma. Situação delicadíssima do Tigre, hein? Continua cada vez mais feia a situação do Tigre no Campeonato Brasileiro. Contra o Vitória, adversário direto na briga contra o rebaixamento, o time catarinense até criou algumas boas chances, mas na hora de marcar o gol, errou feio. E como diz aquele famoso narrador, quem não faz, o Vitória aproveitou melhor as chances que teve e abriu o placar aos 17 do segundo tempo, nesse chute de Cáceres, que foi desviado pelo Dinei. Menos de 5 minutos depois, o Tigre chegou na bola parada. Cobrança de escanteio de Kleber Santana e gol de Rodrigo Souza. Mas nem os milagres do goleiro Bruno foram suficientes. Aos 33 do segundo tempo, o Edno fez isso aí, ó. Um golaço de bicicleta que desmontou o time do Criciúma. Depois disso, o Vitória se fechou e saiu só na boa. Aos 40, Joilson derrubou Vinícius na área. Pênalti que Edno cobrou e fechou o placar. 3 para o Vitória, 1 para o Criciúma, que na lanterna do Brasileirão tem agora 4 pontos de distância para o time baiano, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Pois bem, Cláudio Miranda, faltam 8 rodadas. A missão do Criciúma... 7. Faltam 7, perdão. 7 bem lembrado, exatamente. Faltam 7 rodadas. A situação do Criciúma é cada vez mais delicada. São 4 jogos no Heriberto Rios, 3 fora. Vendo as 4 em casa, vai ter que buscar a vitória fora também. O que não aconteceu até agora, por isso não estou acreditando muito no Criciúma. Vou ser sincero, o Criciúma não está apresentando o futebol que eu esperava, embora no papel pudesse ser o melhor time até. Acabou não acontecendo, não deu liga, como se diz na gíria do futebol, e o Criciúma perdeu muitas chances. Essa chance aí é uma que não se perde. Rapaz, o pessoal perdeu bastante chances, aí o Vitória vai lá e consegue. Vamos seguir em frente. Gol de bicicleta, né, meu amigo? O Edno, hein? Ó, já passou no Avaí, já passou no Figueira, PSV Eindhoven da Alemanha. O Edno acabou fazendo um golaço de bicicleta. Beleza, vamos nessa então, porque tem a Chapecoense contra o Santos. Mais uma vez a Chapecoense empatou em casa. E pecou, hein? Pecou porque não era o time principal do Santos. Muito cru, os 2 empates. São bons resultados? Não foram bons resultados. A Chapecoense teria que fazer pelo menos 3 pontos em um dos 2 jogos. Seria melhor perder um e ganhar o outro. Chapecoense que saiu atrás do placar. Dá uma olhadinha na matéria de Elisandra Bissotto. A Chapecoense precisava pontuar para fugir da zona do rebaixamento. Já o Santos também queria pontuar fora de casa para manter viva a esperança por uma vaga no G4. E logo nos primeiros segundos, Thiago Luiz assustou. Mas não demorou muito e Bruno deu a resposta. 1-0 para o Santos. Tentando responder, Thiago Luiz fez uma boa jogada. Mandou para Leandro, que desperdiçou. O segundo tempo começou com tudo. De novo, o Thiago Luiz. Ele avançou pela esquerda, cortou para o meio e chutou forte. Mas a bola passou perto do gol e foi para fora. Foi a vez do Peixe voltar para o ataque. Danilo teve que afastar o perigo por 2 vezes. Gabriel dos Santos deu trabalho, mas Danilo estava inspirado e defendeu de novo. Mais uma vez, os visitantes perderam uma ótima chance de ampliar, mas o goleiro da Chapecoense afastou o perigo. Até que neste lance, Leandro fez e deixou tudo igual, 1-1. Fim de partida na Arena Condá, Chapecoense 1, Santos também 1.
Empate com sabor de vitória na Arena Condá. A Chapecoense só conseguiu reagir à pressão do Santos no final do segundo tempo, depois de muitas, mas muitas tentativas, e quando o time catarinense teve tranquilidade nas finalizações. É como eu disse, a dificuldade que nós temos de manter um pouco a posse da bola faz com que você vá à frente, erre, volte, vá à frente. Então, quando você não faz o gol no início, você não consegue, nós não conseguimos ainda ter um mando do jogo. Então, até por característica de jogadores. A característica de jogadores fazem isso. Fala aí, Claudinei. Olha, essa questão de não ter a posse de bola, o Santos jogou mais, foi um grande resultado para a Chapecoense no final, mas realmente a Chapecoense precisava 3 pontos. Vai ficar muito complicado a vida da Chapecoense aqui para frente. Futebol catarinense tomando cuidado, luz vermelha para a equipe do Criciúma, luz amarela para a Chapecoense e Criciúma. Valeu, Cláudio Miranda, meu Chapecoense parceiro. Figueirense, desculpa. Perdão, é isso aí. Valeu, Cláudio Miranda, meu parceiro. O Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, 12:30. Confira mais uma vez a festa do Juventus de Ceará, campeão da Terceirona. Tchau, uma ótima tarde.